Olá, eu sou o Thales. Sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror e crime chamado 1922. O filme começa com Wilfred James em 1930, caminhando pelas ruas de Omaha. Ele se prepara em um quarto de hotel antes de se sentar para escrever uma confissão de um crime que ele cometeu no ano de 1922. Ele começa culpando as terras de sua esposa como o motivo que o levaram a cometer tal crime. Sua esposa, Arlette, tinha em seu nome 100 acres de terra no estado do Nebraska. Ela herdou essas terras de seu pai. Wilfred queria fundir essa terra com seus próprios 80 acres de fazenda e, com sorte, passar para seu filho, Henry, algum dia. De acordo com Wilfred, em 1922, o orgulho de um homem era a terra que ele tinha e também seus filhos. Existia apenas um problema. Arlette nunca gostou da vida na roça. Ela queria vender sua parte da terra para uma empresa chamada Farmington. Um dia, durante o jantar, Wilfred pergunta a Arlette o que ela planejava fazer com o dinheiro depois de vender a terra. Ela sugere que se mudem para Omaha e comecem um negócio. Henry, no entanto, se opõe a essa ideia. Ele apoia o pai. Frustrado, Wilfred até se oferece para comprar o terreno dela e pagar aos poucos em 8 anos. Arlette ri de sua cara e sugere outra ideia. Ela quer que eles vendam suas terras, dividam o dinheiro e em seguida se divorciem. Wilfred é extremamente contra, principalmente porque ele seria separado de Henry. Wilfred pede a ela algum tempo para pensar sobre isso. Enquanto isso, ele pensa em entrar na justiça, mas seu ódio por Arlette o impede. Ele diz a ela que não vai deixá-la vender a terra sem lutar. Naquele dia, ele encontra Henry e sua namorada Shannon juntos no porão. Shannon é vizinha deles. Wilfred decide usar Henry e sua relação com Shannon a seu favor. Ele põe Henry contra sua mãe, dizendo a ele que ela quer tirá-lo de seu pai e de Shannon. Wilfred tenta convencer Henry para ajudá-lo a matar sua própria mãe. Naquela noite, durante o jantar, Henry grita com Arlette e diz a ela para ir embora e deixá-los ser uma família de verdade novamente. A mulher então dá um tapa em seu rosto e diz que não importa o que aconteça, ela venderá a terra e levará Henry para Omaha. Arlette planeja abrir uma loja de roupas lá. Wilfred finalmente convence Henry a ficar do seu lado. Ele então faz Arlette acreditar que depois de pensar sobre isso, ele está pronto para ir para Omaha com ela. Arlette fica extremamente feliz. Ela quase não consegue acreditar. A mulher dá um beijo em Wilfred pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite ela fica bêbada enquanto Wilfred e Henry a observam. Wilfred a leva para cima e a coloca na cama. Em seguida ele pede a ajuda de Henry. O garoto diz que tem que existir outra maneira, mas Wilfred o convence de que a única maneira para ele e Shannon ficarem juntos é matar Arlette. Mais tarde, Henry entra em uma sala e Wilfred está segurando uma faca. Eles então se dirigem para o quarto do casal. Henry com um saco e Wilfred com uma faca. Henry diz adeus à sua mãe antes de sufocá-la com um saco. A mulher começa a lutar, mas Wilfred então a esfaqueia até a morte, cortando o seu pescoço. O sangue respinga por toda parte. Wilfred e Henry então envolvem o corpo de Arlette com um lençol e a levam para fora. Henry desmaia antes de se livrarem do corpo. Wilfred então tem que arrastar o cadáver e o jogar em um poço seco nas proximidades. Após desovar o corpo, pai e filho limpam o sangue respingado no chão. Wilfred arruma o colchão ensanguentado e todas as roupas e coisas de Arlette para jogar no poço também. Ao abrir a tampa desse poço, ele vê o corpo de Arlette infestado de ratos. Um deles até entra na boca do cadáver. A visão horripilante deixa Wilfred em pânico. Ele joga a bagagem nos ratos na esperança de afastá-los do corpo da mulher. Wilfred inventa uma história para as pessoas dizendo que sua esposa fez as malas e fugiu, levando joias e $200. Por mais incrível que pareça, ninguém suspeita dele. Poucos dias depois, o advogado da empresa Farmington vem à procura de Arlette. A família conta a ele a mesma história. Porém, o advogado parece desconfiar do motivo pelo qual ela perderia a oportunidade de vender o terreno
terreno por um preço tão bom. Wilfred então tem que pensar rapidamente em um plano para tapar o poço. Ele decide pegar uma vaca e colocá-la em cima da tampa do poço. A tampa obviamente não aguenta seu peso e quebra, fazendo a vaca cair lá dentro. Em seguida, a vaca não para de mugir, então Wilfred tem que atirar nela. Ele e Henry então enchem o poço infestado de ratos com terra. Naquele dia, o advogado manda o xerife da cidade ir à casa deles. Ele faz uma busca na casa para ter certeza de que a família não está escondendo Arlette. Wilfred mostra a ele suas roupas e pertences. Quando o homem está indo embora, eles até o convidam para dar uma olhada no poço. Wilfred diz que o verão foi o melhor para a lavoura na fazenda e acha que foi porque Satanás o recompensou por suas más ações. Shannon está preocupada com o estranho comportamento de Henry. Ela expressa suas preocupações para Wilfred. A garota acha que ele pode estar tendo casos com outras meninas em sua escola. Wilfred garante a ela que esse não é o caso. Ela então diz que sente muito pelo desaparecimento de Arlette. De repente, as vacas da fazenda começam a fazer muito barulho. Wilfred vai verificar e encontra o galpão das vacas infestado de ratos. Eles chegaram lá por um cano que vai até o poço. O cheiro faz Wilfred vomitar. Ele então enfia um pano no cano para bloqueá-lo. Quando volta para casa, ele vê a sombra de Arlette, mas na verdade era Henry. No dia seguinte, ele fecha o tubo por completo com cimento. Enquanto escreve isso em seu caderno, Wilfred ouve um rato fazendo barulho atrás dele. A parede da sala então começa a se rachar. No dia seguinte, Henry chega em casa com novidades. Shannon está grávida. Henry quer se casar, mas Wilfred diz que ele é muito jovem para isso. O garoto então diz que sua mãe teria lhe dado algum dinheiro para fugir com Shannon. Depois disso, o pai da garota, Harlan, entra. Ele é o mais rico dos fazendeiros da cidade. Wilfred tem inveja de seu novo Cadillac e do novo encanamento dele. Porém, o que ele mais inveja é sua esposa obediente. O homem quer enviar Shannon para uma escola católica em Omaha até o dia do parto, quando entregará a criança para a adoção. A estadia de Shannon vai custar-lhe $300. Ele sabe o quão pobre o Wilfred está e que não pode pagar metade disso. Então, ele pede que pague pelo menos $75. O homem também diz a Wilfred que deveria ter deixado Arlette vender aqueles 100 acres de fazenda para a Farmington. Ele teria dinheiro e uma esposa amorosa se tivesse feito isso. Henry não concorda em enviar Shannon para longe. Ele diz a Wilfred que os dois poderiam fugir, porém, ele é contra a ideia. Henry grita com seu pai, dizendo que ele não pode dizer a ele o que fazer. O rapaz culpa Wilfred pela morte de sua mãe e diz a ele que não precisavam ter feito isso, pois tinha outro jeito. Quando Henry vai para a escola no dia seguinte, Wilfred vasculha os pertences de Arlette, procurando por algum dinheiro que ela possa ter economizado. Ele encontra $20 dentro do chapéu dela. No dia seguinte, se dirige a um banco para pedir um empréstimo de $35 para pagar a Harlan. Ele fica lá por um tempo e o gerente o oferece uma hipoteca, dizendo que ele poderia pegar até $750 e fazer obras em sua fazenda. Quando sai, sua caminhonete se foi. Ele encontra um bilhete de Henry dizendo que levou a caminhonete. Nesse bilhete, ele diz ao Wilfred que se mandar o xerife procurá-lo, ele vai contar toda a verdade sobre a morte de sua mãe. Durante a noite, Wilfred lê um livro sozinho, mas ele não consegue parar de pensar na morte de Arlette. Ele se assusta quando uma gota de sangue cai em seu livro. Porém, ele se acalma ao perceber que era apenas uma goteira. O homem está começando a ser perturbado por algo sobrenatural. Ele não consegue dormir naquela noite. No dia seguinte, o xerife da cidade informa a Wilfred sobre um assalto a uma cidade próxima. Ele acha que Henry pode ter sido o culpado. Wilfred, por outro lado, diz a ele que seu filho é um cavalheiro e não faria uma coisa dessas. Wilfred fez a hipoteca de $750 no dia seguinte. Ele tinha que consertar o telhado, porém, mais do que isso, ele tinha que trabalhar para se manter são durante o inverno. O homem volta para casa com o dinheiro, mas quando vai guardá-lo, um rato morde sua mão, ferindo-o gravemente. Ele pisa no rato, deixando seu corpo esmagado e ensanguentado no chão. Em seguida, o homem faz um curativo em sua mão e limpa o chão com a outra. No dia seguinte, começa a nevar. Ele remove o curativo de sua mão para ver se o ferimento estava infeccionado e depois
caminha pela neve até o carro para tentar ir ao médico. Infelizmente, ele tem dificuldades em ligar o veículo com apenas uma mão. Desesperado, ele volta para casa. A porta começa a ranger e a bater sem parar. Ele olha através dela e vê o fantasma de sua esposa parado do lado de fora da casa. Assustado, ele corre para dentro e olha pela porta do corredor. Ela está vindo em direção a ele. Wilfred então corre para o porão. Ele cai da escada e quando olha para cima, centenas de ratos junto com o corpo putrefato de Arlette passam pela porta. Os ratos chegam até Wilfred e o cercam. Ele fica cara a cara com o espírito de Arlette. Wilfred escreve que ela sussurrou segredos para ele que só uma mulher morta poderia saber. Ela disse a ele que Henry se tornou um ladrão na cidade. Ele conseguiu tirar Shannon da escola católica. Os dois então se tornaram uma famosa dupla criminosa chamada de Os Pombinhos Bandidos. Eles mataram várias pessoas. Ela também conta a ele que Shannon levou um tiro e o filho deles morreu. Wilfred implora que ela pare e simplesmente o mate, cortando sua garganta como ele cortou a dela. Porém, a mulher quer fazê-lo sofrer ainda mais. Ela conta a ele como Henry encontrou Shannon morta na cama e então tirou sua própria vida depois. Wilfred fica desesperado ao ouvir sobre a morte de seu filho amado. Poucos dias depois, ele vai a um médico para checar seu ferimento. A infecção havia crescido tanto que sua mão teve de ser amputada. O xerife vem visitá-lo e diz que encontraram o cadáver de uma mulher em uma vala que poderia ser Arlette. Wilfred simplesmente aceita a história. Depois de alguns dias, o cadáver de Henry é trazido em um trem. Na estação, Wilfred é cercado por repórteres que lhe perguntam sobre a morte de Henry. Ele fica apavorado ao ver o cadáver em decomposição do garoto. Vários ratos infestaram seu corpo. Ele beija Henry na testa e compra o melhor caixão para o garoto. O homem escreve que nenhum pai deveria ter que beijar o filho pela última vez. Mas se existe alguém que mereça isso, esse alguém é ele. Ele é o único a comparecer no velório de seu filho. Quer dizer, o espírito de sua esposa também estava lá. Wilfred vai até o pai de Shannon tentar vender seus 100 acres de terra, mas o homem diz a ele que sua esposa o largou. Em seguida, pede a ele que vá embora de sua propriedade para nunca mais voltar. Wilfred não queria que a Farmington pegasse suas terras, mas não teve outra opção a não ser vendê-las para eles por um preço bem baixo. Não sabemos o que ele fez com o dinheiro da hipoteca, mas provavelmente deve ter gasto tudo com suas despesas médicas e com o caixão, velório e enterro de seu filho. Wilfred então muda-se para Omaha e encontra um emprego carregando caixas. O homem demorou 2 anos para gastar o dinheiro da venda das terras. Enquanto não estava bebendo, ele visitava os lugares que Henry assaltou e admite que seu filho estava certo. Havia outro jeito. Enquanto ele termina de escrever a carta, seu quarto de hotel está completamente cheio com centenas de ratos. Os cadáveres de Arlette, Henry e Shannon também estão ali. Henry segura a mesma faca que eles usaram para matar Arlette e diz que vai ser rápido. Wilfred foi morto pelos fantasmas. O filme termina com ele dizendo: no final, todo mundo é pego. Ameaça profunda. O filme começa na estação Kepler, uma instalação operada pela indústria Tyan para pesquisar e perfurar o fundo do oceano. A engenheira mecânica Nora Price está cumprindo sua rotina matinal quando as luzes começam a piscar. Ela sai do banheiro para investigar e então um vazamento aparece no teto. De repente, as paredes começam a se romper com a pressão da água e todo o lugar começa a ser inundado. Ela corre pelo corredor e tenta avisar a todos no caminho, mas apenas o Rodrigo a alcança. Ao saírem daquele setor, eles se preparam para fechar as portas para que o resto da estação não seja destruída. Porém, o computador não funciona. Rapidamente, Nora abre o computador e o conserta. Ela decide esperar os outros companheiros que estão vindo pelo corredor antes de fechar a porta, mas infelizmente eles não chegam a tempo e Nora fecha a porta antes que a inundação tome toda a estação. Os dois homens tiveram que ficar para trás. O computador que eles estão usando explode, fazendo Nora e Rodrigo perderem a
consciência por alguns momentos. Quando eles acordam, a gravação de emergência está dizendo que a estação está 70% comprometida. Rodrigo acha que foi um terremoto, embora haja alguns ruídos misteriosos vindos do lado de fora. Nora tenta pedir ajuda, porém em vão. Então eles vão à procura dos módulos de fuga. Depois de verificar sua localização e status na sala da CPU, eles acabam tendo que passar por um corredor cheio de detritos do esgoto. Enquanto passam pelos escombros, eles ouvem uma voz pedindo ajuda e encontram Paul sobre uma pilha de pedras. Eles então o resgatam junto de seu coelhinho de pelúcia. Os três rastejam por um espaço muito apertado e encontram o corpo de outra companheira de tripulação. Quando finalmente chegam aos módulos, eles veem que todos já haviam sido evacuados com outros tripulantes da estação, menos o capitão Lucien, que ficou para trás. Enquanto Nora usa um computador para destrancar a porta, Lucien manda Paul e Rodrigo verificarem os submersíveis. Nora consegue destrancar a porta, então Lucien envia ela para a sala de controle depois de ser informado que eles não têm mais submersíveis. Na sala de controle, Nora encontra a bióloga Emily e seu namorado, o engenheiro Liam. Enquanto os outros três homens também se juntam a eles, Emily os avisa que a energia acumulada na estação não tem para onde ir e que isso pode causar um colapso a qualquer minuto. Uma vez que eles não têm como entrar em contato com a superfície, Lucien sugere que eles devem ir para a estação Roebuck, o que exigiria que eles usassem roupas pressurizadas e tivessem de andar por 3 km sem saberem o que estaria esperando por eles lá fora. Porém, a tripulação não gosta da ideia. Liam reproduz uma gravação da última transmissão do local de perfuração, que soa como pessoas sendo atacadas, e também o mesmo barulho misterioso que Nora ouviu antes. A temperatura externa subiu 10 graus, o que seria algo impossível de acontecer. Sem outra escolha, todos aceitam o plano de ir para Roebuck. A equipe começa a preparar os trajes. Emily está nervosa, pois ela nunca mergulhou antes e nenhum deles nunca saiu da estação por mais de alguns minutos. Rodrigo verifica os dois últimos capacetes antes de entregar um para Nora. Paul se certifica de trazer seu coelhinho de pelúcia com ele. Por causa dos ruídos que ouviu na gravação, Liam decide pegar uma arma antes de sair e Paul faz o mesmo. Assim que todos estão prontos, eles entram no elevador e Liam os avisa que a escotilha externa está arrebentada. Todos então devem segurar firme porque a pressão irá atingi-los com força. De repente, rachaduras começam a aparecer no capacete de Rodrigo e Nora percebe. Ela tenta impedir Liam de abrir a porta, mas já era tarde. A pressão os atinge e o capacete de Rodrigo implode, dando fim à sua vida. Não há tempo para lamentar, eles precisam ir, então eles entram em um elevador de carga. Nora se sente culpada, pois tem certeza de que Rodrigo sabia que seu capacete estava danificado e deu a ela o último capacete bom de propósito. Porém, Lucien diz a ela para se acostumar com isso. Quando o elevador desce, eles recebem um sinal de socorro de um dos módulos. Pensando que podem resgatar outros sobreviventes, Lucien envia Paul e Liam para investigar. Paul dá seu coelhinho para Emily antes de sair. Está escuro lá fora e as plataformas estão instáveis, mas eles continuam enquanto seguem as instruções de Lucien. Eles ouvem alguns ruídos estranhos e então descobrem que o módulo implodiu e está coberto por algum tipo de organismo parecido com algas. Eles também encontram um corpo e Lucien ordena que eles voltem, mas Paul continua a investigar. Tem alguma coisa estranha na parte de trás do corpo que chama a atenção de Paul. Então, de repente, algo se desprende do corpo e o ataca. Liam atira na criatura e em seguida eles a trazem para dentro. Emily a examina, notando suas garras e a boca que se alimentava do corpo. Ela percebe que a criatura não tem olhos. A mulher acha que podem ter encontrado uma nova espécie. De repente, o elevador perde energia e para de se mover. Os ruídos de antes podem ser novamente ouvidos do lado de fora e Paul percebe que a criatura que eles têm é um bebê. Algo bate no elevador pelo lado de fora. Paul então tranca a porta. De repente, uma criatura aparece na janela. O Kepler explode e o elevador começa a cair sem controle. A tripulação se apressa para colocar seus capacetes. Eles conseguem sair antes do elevador atingir o fundo do mar. Agora, do lado de fora, eles precisam se mover rapidamente, porque os destroços da explosão estão caindo ao seu redor. Liam é atingido, mas Lucien e Nora o salvam e o ajudam a chegar a uma estação intermediária, onde eles descobrem que seu purificador de oxigênio foi danificado. Nora abre um painel de controle e aciona um veículo. Eles seguem por um túnel de acesso enquanto ouvem as criaturas os seguindo pelo lado de fora. Infelizmente, eles são forçados a parar
parar o veículo no meio do caminho, pois o túnel está inundando. Eles então continuam a pé, mas logo em seguida descobrem que mais destroços estão bloqueando seu caminho. Por ser a menor, Nora se oferece para mergulhar e encontrar um caminho. Ela acha uma passagem sob os escombros um pouco apertada, mas com espaço suficiente para todos atravessarem. Todos estão conectados por um cabo. Eles conseguem cruzar sem problemas, exceto Paul. Como ele não está respondendo, todos começam a puxar o cabo até conseguirem puxá-lo, mas assim que ele tira o capacete, seu cabo começa a ser puxado do outro lado. Paul entrega a eles seu coelhinho e Nora põe seu capacete novamente. Seus companheiros tentam segurá-lo, mas alguma criatura o puxa e o arranca de dentro do traje, o eliminando. A tripulação foge antes que a criatura os pegue também. Eles chegam a uma sala de comunicações onde Lucien tenta pedir ajuda, porém sem sucesso. Liam vê a broca pela janela e se pergunta como algo de 6.000 toneladas poderia ter sido destruído daquela forma. Emily diz que é culpa deles por escavarem o fundo do mar, e agora a criatura está revidando. Emily chega à conclusão de que ninguém deveria estar lá, e Nora concorda. Lucien percebe que a janela está começando a rachar e diz que eles não podem ficar lá, mas todos estão preocupados com Liam, pois seu traje não vai resistir. O homem diz para irem sem ele, pois ele seria apenas um peso morto, mas os outros recusam a deixá-lo para trás e decidem ajudá-lo a andar. Os quatro saem para cruzar o fundo do oceano, mas não passa muito tempo antes que uma criatura apareça nadando ao redor deles. Eles desligam as luzes dos trajes, mas não adianta muito, então a criatura reaparece e captura Liam, levando-o para uma caverna. Lucien entra na caverna e encontra Liam ainda vivo, então ele começa a puxá-lo para fora. Depois de deixar Liam com as garotas, Lucien volta para a caverna para recuperar a arma, mas a criatura o pega e o puxa para dentro. Ele acaba arrastando Nora também, pois ela estava presa com ele pelo cabo. Nora cai em uma plataforma flutuante e Lucien fica pendurado na borda. Ela tenta ajudá-lo, mas a criatura aparece e abocanha seu capacete. Lucien pula sobre a criatura para afastá-la, fazendo-a sair nadando rapidamente da plataforma, arrastando ele e Nora. Eles estão descendo rápido demais e a pressão vai matá-los em breve, mas Nora se recusa a soltar Lucien para se salvar. Ele então solta o cabo que o prende a Nora, a salvando enquanto seu traje explode. Nora perde a consciência por alguns segundos e quando acorda ela descobre que seu traje está danificado. Após se assustar com um polvo, ela foge e encontra uma porta que lhe permite entrar na estação abandonada chamada Shepard. Nora tenta enviar uma mensagem para Emily, mas não consegue. Ela encontra um mapa do local de perfuração no antigo armário de Lucien. Determinada a sobreviver, Nora veste um traje diferente que encontrou, pega um sinalizador e o coelhinho de Paul antes de voltar para o fundo do oceano e novamente tentar alcançar o Roebuck como eles haviam planejado. Ela está seguindo os marcadores quando começa a ouvir a voz de Emily. Então, ela se apressa, o que faz Emily correr também por achar que estava sendo perseguida por uma das criaturas. Nora salta sobre ela e a acalma. Ela diz que está orgulhosa por Emily ter sobrevivido e por manter seu namorado vivo. Juntas, elas arrastam Liam pelo chão enquanto caminham e tentam se manter distraídas enquanto conversam. Nora conta a Emily sobre seu noivo, que era o melhor amigo de Liam. Ele desapareceu durante um mergulho que fez sozinho. Nora diz odiar a sensação de se sentir impotente ao tentar mudar qualquer coisa, e ela fica feliz em ver que Liam e Emily realmente se amam. Elas finalmente encontram a estação Roebuck. Ao entrarem, elas descobrem que há um ninho dessas criaturas preso ao teto, aparentemente dormindo ou hibernando. Depois de desligar as luzes de seus trajes, elas tentam passar pelas criaturas desapercebidas, mas seu plano falha quando o alarme de oxigênio do traje de Emily começa a tocar. Uma das criaturas acorda e agarra Nora, que diz a Emily para pegar Liam e correr para a porta. A criatura começa a engolir Nora. Ela então pega seu sinalizador e atira por dentro da criatura, conseguindo assim se libertar. O restante das criaturas começam a acordar também. Nora então pega um segundo sinalizador, mas percebe que as criaturas estão subitamente sendo levantadas por uma criatura enorme e enfurecida. Nora dispara seu sinalizador na criatura e vê que o terrível monstro que se aproxima dela é o antigo ser conhecido como Cthulhu. Nora tenta fugir, mas Cthulhu vai atrás dela. Ele causa uma explosão que a nocauteia. Felizmente, ela é salva por Emily, que a agarra e a leva para dentro da estação. Nora está ficando sem oxigênio
oxigênio, mas seu capacete está preso, então Emily pega um extintor de incêndio e o usa para quebrar o capacete, permitindo que Nora respire novamente. Depois de ajudar Liam a tirar o traje, os três correm pelos corredores até encontrarem a sala de controle, onde podem ver Cthulhu e suas criaturas através da janela. É aterrorizante. Nora verifica o mapa da estação no computador e em seguida orienta seus companheiros até a baía dos módulos de fuga. A estação está sendo inundada aos poucos e várias portas estão sendo trancadas pelo sistema de emergência, mas eles conseguem encontrar um caminho até os módulos. Existem 3 módulos de fuga, mas apenas 2 estão funcionando. Nora não informa isso aos outros. Elas colocam Liam no primeiro módulo e o enviam junto com o coelho de pelúcia de Poe. Em seguida, Noah diz para Emily ir, mas ela se recusa quando descobre que Nora está mentindo sobre o último módulo. Como o tempo está acabando, Nora dá um soco em Emily e a força a entrar no módulo. Nora diz a Emily que as coisas ficarão bem antes de mandá-la embora. Nora então aceita seu destino, mas ela começa a se preocupar quando percebe que as criaturas estão indo atrás dos módulos. Não querendo se sentir impotente durante seus últimos minutos de vida, ela idealiza um plano. Lembrando que Emily falou que a estação tem muita energia acumulada sem ter para onde ir, Nora usa o computador para iniciar uma sobrecarga no núcleo do Roebuck, o que causa uma explosão maciça, matando ela, Cthulhu e suas criaturas e assim permitindo que os seus companheiros fujam em segurança. Em seguida, vemos várias notícias e reportagens sobre o caso. Os funcionários sobreviventes não têm permissão para dar entrevistas. A empresa recusa a ajuda do governo para a procura e resgate. Todas as imagens de vigilância foram destruídas. Mesmo depois de todo o incidente, as indústrias Tyan planejam reconstruir a estação assim que possível para poderem continuar a escavação. Obrigado por assistir, até o próximo!